Eu quero ministrar uma palavra ao seu coração, que já está no meu coração já faz algum tempo já. Eu tenho certeza que vai ser de bênção para a sua vida isso aqui. E assim, o meu pedido para você é o seguinte: eu não quero ser formal, estou sendo bastante formal nas minhas palavras, né? Mas deixa assim, daqui a pouco muda. Mas assim, eu quero que você preste bastante atenção nisso. Essa aqui não é a palavra, que eu não gosto disso, assim, ou essa noite vai mudar a tua vida. Até porque eu não acredito nessas coisas. Eu acredito num processo de Deus. Eu acredito que Deus vai cada dia agregando coisas, valores em nossa vida. Eu acredito que isso aqui pode ser ou algum pontapé inicial para alguns, ou mais uma jogada especial nesse jogo da vida, né? Mais uma jogada bacana, né, que vai contribuir para o gol. Amém? Então eu acredito nisso. Então eu acredito, se você prestar atenção nisso aqui, porque eu creio que isso aqui é de Deus, creio muito, até por isso que eu vou ministrar, eu sei que vai ser de bênção para a sua vida. Então eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Isaías capítulo 6, no versículo 8 em específico. Eu quero ler só a parte A do versículo, só a primeira parte do versículo, porque eu quero falar aqui sobre, até deu o tema, quem responderá. Esse é o tema. Quem vai ser a resposta, quem vai responder o chamado de Deus, quem vai ser esse? Então, abra aí a sua Bíblia em Isaías 6, no versículo 8. Eu vou ler aqui, tudo bem? Vamos lá, encontraram aí? Pode ler? Isaías 6, versículo 8 diz assim: depois disso, né, um acontecimento que aconteceu, eu já vou narrar daqui a pouco para vocês. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Só essa parte. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Eu vou falar porque eu gosto desse texto, porque eu penso, porque Deus me levou a pensar nele, e porque eu também tomei a iniciativa de pensar nele. É que o texto aqui, ele não fala nome de ninguém. Ele não tem uma pessoa, Deus não está falando para uma pessoa em específico. Deus não olhou para alguém e falou assim: é com você que eu estou falando. Ele simplesmente ele faz uma pergunta para quem quiser se dispor, para quem quiser se alistar, e para quem quiser responder esse chamado aqui. O texto aqui diz que Isaías respondeu, mas se você ler, Deus não está falando com Isaías. Isaías só foi inteligente, ele só foi esperto. Ele falou: peraí, Deus está falando com alguém. Quem vai responder? Quem enviarei? Quem há de ir por mim? Aí Isaías é esperto, ele fala: Senhor, eis-me aqui. Mas em específico aqui, Deus ele não está falando com alguém em especial, ele está procurando alguém. É como se ele estivesse procurando alguém para que respondesse a ele. É isso que o versículo está dizendo. Vocês concordam comigo? Vocês concordam que é isso? Porque não tem nome, há uma pergunta, há uma interrogação aqui. E olhando para esse texto, eu fui assim meio que incomodado a pensar em outras pessoas da Bíblia que passaram por esse mesmo caminho. Todos conhecem Gênesis, principalmente ali capítulo 1, onde fala que Deus criou os céus e terra, criou os luminares e criou tudo isso que a gente hoje estamos vendo. E ali no versículo 26, Deus cria o homem, e logo depois dessa criação, Deus coloca ele no Éden, e todo mundo sabe o que acontece. O homem resolve fazer as coisas da forma que ele queria. Deus simplesmente diz para ele que ele podia usufruir de tudo que havia no Éden. Ele só fala assim: ó, só aquela ali que eu não quero que vocês mexam. Eu vejo algumas pessoas fazendo interpretação, e acho que a mais grosseira é falar que, tipo assim, o pecado de Adão e Eva foi ter relação sexual. Acho que essa é a interpretação mais grosseira que eu já ouvi na minha vida. Até porque isso era uma benção para eles. Porque foi o próprio Deus que, após criar ele e após tirar ela da costela dele, disse assim para eles multiplicar sobre a terra, né? E eles não iam multiplicar tipo assim zen, né? Olhava para ela e falava, e ela ia ficar grávida, né? Ia ser da forma natural.
Então eu acho que essa interpretação é a mais fuleira de todas, que dá até náusea de ouvir. Mas o que o texto diz era simplesmente para não comer, entendeu? A parada, você entendeu a pegada? Era simplesmente isso, era só assim, ó, não mexe aqui. Era simplesmente obedecer. Simplesmente, ó, não tem, ó, eu só não quero que vocês comam dessa árvore aqui. Do resto, do fruto dessa árvore. Mas do resto, vocês podem comer tudo. E aí o homem simplesmente tinha tudo para ele usufruir, mas o homem, você sabe como é que é, né? E nós temos, se nós não tomarmos cuidado, nós temos essa herança adâmica conosco, de fazer aquilo que Deus simplesmente pede para nós não fazermos. E aí o homem faz o que faz, cai em pecados, sai do Éden, e aí a corrupção, ela começa a cada vez se generalizar, vai ficando cada vez pior. A morte entre os dois irmãos, e aí o homem vai se distanciando de Deus. E aí Deus simplesmente, no capítulo 6, ele se arrepende de ter feito o homem. Ele ele ficou muito mal. Deus ficou assim, cara, que terrível que esse cara fez, que insatisfação que eu tenho no homem. Deus ficou insatisfeito com a criação dele. Cara, isso é terrível, sabe? Deus ficou insatisfeito. Mas em Gênesis 6 mesmo, fala que Deus encontrou um cabra, um só, cara, um homem chamado Noé. Deus falou, eu vou destruir tudo, mas daí de repente tinha um cara. Era o que Deus precisava, meu. Era simplesmente o que Deus precisava. No meio já de uma geração totalmente corrompida, Deus encontra alguém. E era simplesmente aquilo que Deus precisava. Sabe, eu vejo, tem uma palavra no capítulo 5 de João, cara, que eu gosto dela. Eu gosto dela e até às vezes para rir também. Da interpretação também que se faz do texto. Cara, eu estou dando uma de teólogo aqui hoje, vamos ensinar para o povo como é que se interpreta o texto. Não é isso, mas é só para a gente pensar. Cara, capítulo 5 de João, fala que Jesus, ele subiu de novo para Jerusalém, como ele tinha ido para Galiléia no capítulo 4, onde ele passou com a mulher samaritana, e logo mais vou falar sobre ela. No capítulo 5 fala assim, Jesus resolveu subir para Jerusalém, e na verdade era descer. É porque eles, é uma linguagem bíblica, quando ia para Jerusalém, estava dizendo que estava subindo, estava indo mais para perto de Deus. Sempre era essa linguagem, esse entendimento que eles tinham. Mas aí Jesus resolveu subir de novo para Jerusalém, porque havia uma festa entre os judeus e ele foi participar. Chegando lá, existia perto da porta das ovelhas um tanque chamado Betesda, que tinha... E ali havia 5 pavilhões, e havia um tanque chamado Betesda. E ali tinha um cara que estava há 38 anos enfermo, doente, em cima de uma maca, doente. E aquele cara estava há 38 anos ali. Ele não nasceu com aquela doença, ele era um homem que tinha saúde, e aí ele cometeu um pecado, é isso que o texto diz, porque Jesus depois lá na frente fala para ele não pecar mais, mas ele estava há 38 anos ali. E Jesus chega até o cara, e Jesus fica comovido, porque a Bíblia diz que havia cego, coxo, manco, todo tipo de gente doente. E aí Jesus chega para ele e faz uma pergunta: você quer ser curado? Olha a pergunta que Jesus fez para ele. Qual é a resposta do cara? Qual é a resposta que você daria? Sim, só isso, era só ele responder isso. Ele falou, Senhor, mas não tem como, porque eu estou aqui há 38 anos, e aí tem um anjo aí que diz que vem e movimenta, e eu não consigo pular para dentro, entendeu? Não dá certo. Jesus não perguntou para ele se descia anjo, se movia água, Jesus simplesmente perguntou para ele se ele queria ser curado. E aí quando eu vejo essa questão aqui de Noé, de Deus procurar alguém, encontrar alguém, talvez cara, não estou entendendo uma mensagem, não está encaixando, peraí que você vai entender. Às vezes você é esse cara que o único que está lá, entendeu? Mas você fica pensando, eu sou o único, e Deus tem que fazer algo grande, Deus tem que mover, e talvez você seja o Noé, mas no caso aqui, mais semelhante, o Noé é semelhante ao homem do capítulo 5 de João, esperando um mover das águas, esperando que alguém faça alguma coisa, esperando que Deus faça algo, que aconteça algo assim, sabe, miraculoso.
E Jesus simplesmente pergunta: cara, você quer ser curado? É só essa a minha pergunta. E o que eu gosto é que as águas não precisou ser movimentada pelos anjos. Eu vejo pessoas: Deus vem e move as águas. Jesus vem e libera uma palavra de cura, só isso. Jesus disse para ele assim: seja curado. Não houve mover das águas nenhuma. Sabe por quê? Porque nós não vivemos por sentimentos. Nós não vivemos por aquilo que nós vemos. Nós vivemos pela fé. Vivemos pela palavra de Jesus que foi liberada. E aí, cara, aqui Noé, ele era um cara que simplesmente estava lá. Mas Deus resolveu usar ele. Porque em Noé, a Bíblia diz que havia justiça. Até Ezequiel, no capítulo 14, ele diz, é isso mesmo, capítulo 14, é isso mesmo. Ele diz que havia 3 homens justos, que era Noé, Daniel, qual era o outro? E Jó. O cara foi conhecido como um apregoeiro de justiça. Porque Deus não precisa de uma multidão. Deus não precisa que aconteça algo miraculoso na tua família para você se levantar. Deus quer usar você. E Deus espera que alguém responda a isso. Você quer ver uma outra história assim muito bacana? São 2 que se juntam, que praticamente aconteceu na mesma época. Que é a história de Ezequiel e de Daniel. Cada um foi usado numa área diferente, mas os 2 foram usados em um lugar que, cara, o negócio era feio. Essa festa do rodeio aqui, isso aqui é fichinha, cara. Eu fico triste porque é um cara que se corrompe com uma porcaria dessa, entendeu? O negócio lá era muito pior do que isso aí é ficha, isso aí não é nada. Os caras passariam isso aqui de boa, esse teste aqui para eles seria ficha. Os caras estavam na Babilônia. A Babilônia é conhecida como modo corrompido, como um lugar de corrupção, onde a sexualidade, todo tipo de prostituição, todo tipo de pecado era muito normal entre eles. As festas, sabe, as festas de orgia era muito normal entre eles. Era uma cultura totalmente corrompida, uma cultura que favorecia e muito a satisfação da carne. Tudo aquilo que a tua carne deseja, naquela cultura era normal. E aonde que os caras estavam? Daniel estava num lugar desse. Estava ele e seus 3 amigos em um lugar, no palácio. E Ezequiel também estava, só que Ezequiel estava junto com os judeus, fora, perto do rio Quebar. E o que eu gosto é que, vamos falar de Ezequiel. Ezequiel, ele era filho de sacerdote. O cara nasceu para ser sacerdote. Na carteira de trabalho dele estava dizendo: olha, você está enrolado, você é levita, da tribo de Levi, e se você nasceu numa família sacerdotal, você vai ter que ser sacerdote. Mas aí Deus procura alguém para usar no propósito dele, não naquilo que o homem quer que ele seja usado. Aí Deus fala para ele assim: você não vai ser sacerdote, você vai ser profeta. E ele foi levantado para profetizar na Babilônia. Eu gosto de Ezequiel 37, porque Ezequiel 37 ele profetiza sobre o vale de ossos secos. Sabe onde que as pessoas querem profetizar? Onde há vida. E onde há vida não tem necessidade de profetizar, gente. Eu vou falar algo aqui que... Vou falar. Deus espera muito mais de você lá fora do que aqui dentro. Você sabia disso? As expectativas que Deus gera sobre você é muito mais lá fora do que aquilo que você faz aqui dentro. E o cara estava numa geração totalmente corrompida. E o cara tinha que ia ser sacerdote, mas aí Deus chama ele para ser profeta em um lugar onde havia corrupção, e aí Deus mostra um vale de ossos secos para ele no capítulo 37, e aí Deus pergunta para ele se havia possibilidade daqueles ossos ter vida. Ele não é bobo nem nada, porque não havia possibilidade nenhuma, porque o vale não era vale de ossos secos, era vale de ossos sequíssimos. A Bíblia diz assim, que os ossos eram sequíssimos. Esses ossos eram tão secos, que estava tanto tempo exposto ao sol, que
quando você mexia nele, ele virava farinha. É esse tipo de osso. E aí como que você chega para um cara e diz para ele, olha, por acaso esses ossos podem ter vida? Você vai responder o quê, meu? Como que isso aqui vai ter vida? Isso aqui já está virando farinha, já não tem carne, não tem nervo. Não tem condição nenhuma, isso aqui não tem condição. Aí Ezequiel, muito humilde, porque ele estava diante de Deus, ele fala, tu sabe, Senhor. E aí Deus passa a bola agora, da responsabilidade. E ele diz assim, vai e profetiza. Eu creio que aqui nessa noite Deus chama você para profetizar sobre o vale de ossos secos. Eu não gosto desse tipo de pregação porque é horrível. Mas aí eu acho que esses dias eu tenho feito e tem funcionado. Olha para o teu irmão e diga para ele. Pode olhar para o teu irmão, fala assim, olha para ele aí. Fala assim, meu irmão, Deus te chamou para você profetizar onde há morte. Continua com o dedo de profeta, assim, Deus te chamou para você profetizar aonde não há vida, aonde há corrupção. Deus te chama para profetizar justiça. Tem que arrumar umas irmãs de coque daquelas para ensinar esses caras a profetizar, cara. Sabe aquelas irmãs de coque? Que elas são boas. Que elas fazem um negócio e o coque, aí acaba o coque, ela vem, aponta o dedo na tua cara e você fica assim, ah! E Daniel, cara. Daniel fizeram uma festa daquelas e falaram para ele assim, ó, dê tudo aí que o rei come aí, tudo aquilo que o rei participa, pode dar para ele comer. E o cara não era qualquer um, o cara era um playboy da sociedade. Sabia disso, né? Porque ele era da família real. Tipo, o cara tá acostumado a comer só do bom e do melhor, entendeu? Vestir só o melhor tênis, vestir só a melhor roupa, comer só a melhor comida, escolher a comida que vai comer. Tá igual o pessoal do Te Adorarei, quando vai no shopping só come só McDonald's. Tipo, só que essas paradas. Como é que é o canto? Agora é outra coisa? Eu nem sei falar essa palavra aí. Mas é isso aí. Tipo, os caras só queriam comer coisa boa, entendeu, meu? Os caras só queriam, tipo assim, o Daniel, ele estava acostumado a comer coisa boa. E aí o cara, tipo, vai para Babilônia, e aí tudo aquilo que era bom era consagrado. Aí agora o cara vai ter que entrar num estado de renúncia. Mas sabe o que é legal? É que em meio à Babilônia Deus encontra alguém que responde o chamado dele, que pode ser bênção e que pode fazer a diferença lá onde ele está, mesmo sendo num lugar de extrema corrupção, mesmo sendo um lugar onde tudo favorecia a carne dele, tudo aquilo que a carne dele desejava estava à disposição dele naquela cultura. Mas ele entendeu que a maior satisfação dele não estava naquilo, estava sim em Deus. Eu ouvi isso hoje, eu vou repetir aqui, porque eu achei fantástico. Pode soar estranho no ouvido de alguns. Deus, ele não te chamou para satisfazer os teus desejos. Deus, ele te chamou para que você se satisfaça nele. É muito diferente, cara. Sabe, você sentir satisfação, você sentir prazer, você sentir satisfação em Deus. Aí eu entendo o Salmo 84. Quando o salmista ele diz assim, Senhor, é melhor estar nas portas da tua casa do que em outros lugares 1000. É mais desejoso, é mais prazeroso. O Salmo 119, que fala sobre a palavra, é um salmo que o cara tem extrema satisfação na palavra de Deus. A satisfação dele era a palavra de Deus. Deus te chamou para que você se satisfaça nele, para que você sinta prazer nele, para que o seu maior prazer seja ele. E eu ouvi hoje uma coisa muito interessante, cara, acho que isso entrou na minha mente. De que santidade plena, plenitude de santidade, há satisfação. Não existe santidade plena sem haver satisfação. Cara, isso é... Você tem que explicar, será isso, cara? Porque quando você se santifica em Deus, há satisfação em você. Porque você sente a sua proximidade nele.
E Daniel, ele entendeu que a maior satisfação dele não estava num prato de, sei lá, de qualquer coisa consagrada a um Deus, consagrada a algo que poderia ir contra os princípios que ele acreditava, da cultura da onde ele veio. E falar sobre cultura, nós temos uma cultura, e a nossa cultura não é desse mundo, a nossa cultura é dos céus. E o maior barato de toda essa história é que Daniel estava na Babilônia. Eu acho que eu já falei isso aqui uma vez, mas, cara, eu gosto disso. Ele estava na Babilônia, mas o coração dele ainda pulsava por Jerusalém. E o nosso coração tem que pulsar por algum lugar. Tem que pulsar por um lugar. Nós estamos aqui nesse mundo, cheio de coisa que pode satisfazer, supostamente, a nossa carne. Mas nós temos um outro lugar onde que pode satisfazer a nossa alma, o nosso espírito. Satisfazer aquilo que está lá dentro, que é o céu. E Deus procura alguém. E aí nesse contexto, Deus encontra quem? Deus encontra o Daniel. E aí, o próprio capítulo 6 de Isaías, que é o mais show de todos, que é uma questão de resposta, o cara responder, ser a resposta para Deus. Sabe, quem responderá? Porque eu li o versículo, mas vamos aqui pensar um pouco nessa história. Esses dias eu andei mais um pouco ainda rastreando aqui o contexto aqui da história. Porque no capítulo 6, a partir do versículo 1, diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. E aí quando nós lemos isso, nós temos que pensar, quem era esse rei Uzias para ele falar dele desse jeito? Porque a morte desse rei Uzias foi uma morte que levou, trouxe um certo impacto nos pensamentos dele. Porque ele destaca exatamente isso. Ele fala assim, no ano em que minha tia aconteceu isso com ela, no ano de 1900 e bolinha, eu vi o Senhor assentado. Ele poderia falar assim, mas a referência maior na mente dele era a morte do rei Uzias. Então quem era esse rei Uzias? Se descreve ele no capítulo 26 de 2 Crônicas. Quem é esse cara? Esse cara é o cara que reinou 52 anos. Reinou mais do que Davi. Davi reinou apenas 40 anos. O cara reinou 52. Quem era esse rei? Esse rei foi o rei que criou armas que na época não existia. Ele tinha um poder bélico que trazia segurança para o povo. Ele tinha armas que atirava flechas em grande quantidade e atirava grandes pedras em grandes distâncias. Eram armas que era uma revolução tecnológica na época. Tipo assim, representava segurança para a nação. Esse rei representava segurança. Quem era esse rei? Era o rei que fez plantações, que houve grande prosperidade e gerou prosperidade financeira para o país dele. Então era um rei que representava segurança, no sentido de segurança literal, né? Física, porque as nações de fora não iam ter coragem de enfrentá-los tão facilmente, e representava segurança financeira. Olha o rei. Este rei é o único rei da Bíblia que se diz assim, e Deus o ajudou maravilhosamente. Não existe essa palavra para mais ninguém. É a única pessoa na Bíblia que tem essa expressão. Você pode ler lá capítulo 26 depois. Que diz isso. Que Deus o ajudou maravilhosamente. São palavras diferenciadas na Bíblia. É igual o capítulo 46 de Salmo. Deus é um socorro bem presente no dia da angústia. Não é apenas um socorro presente. São palavras diferenciadas na Bíblia. Socorro bem presente. Porque, capítulo 3, versículo 16 de João. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Olha, é diferente, não é Deus amou o mundo que Ele enviou o seu Filho unigênito. Podia falar assim, mas são expressões diferenciadas da Bíblia. E este rei tem uma expressão diferenciada para ele. Então este rei representava segurança. Se representava tal segurança assim, é por isso que Isaías tinha uma referência dele.
E ele fala assim, no ano em que o grande rei Uzias morre. Quando ele falava Uzias, essa palavra grande vinha no inconsciente deles. Cara, é o cara que representava tudo para nós morreu. Mas aí o texto não acaba aí. Eu vi o rei que é sobre todos os reis, ainda sentado no seu trono. O rei Uzias não estava mais lá, porque ele tinha morrido no trono dele. Não estava mais, mas Deus ainda continuava assentado no seu trono. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. Ele ainda continuava lá. Que palavra, cara, que revelação, que visão. E ele fala assim, e as abas da sua vestimenta encheu o templo. E eu vi. E ele ainda continua falando assim. Cara, essa visão foi demais. 3 serafins. Justamente 3, cara. Que fala sobre, quando fala 3 na Bíblia, fala sobre plenitude, pleno. Entendeu? Até os teólogos vamos lá, teologia, porque aqui também é cultura, vai lá. Os teólogos dizem que um texto só vira doutrina na Bíblia quando se encontra em 3 lugares. E aí, cara, tipo assim, porque se fala de plenitude, a 3 é pleno, sabe? É pleno. E ele vê 3 serafins. Eu gosto da palavra em hebraico, que é sarafo, que é aqueles que ardem em chama, aqueles que estão pegando fogo. E ele fala assim, eles tinham 6 asas. Com 2, aí ele vai diminuir. Que é 3, e agora ele vai falar do par de asas, que aí são 3 pares. Com 2, cobriu o rosto, fala sobre reverência. Com 2, eles cobriu os pés, que fala sobre santidade. E com 2 eles voavam. E o texto não acaba aí. E eles faziam mais outras coisas. Os 3 diziam uns para os outros, santo. Aí o outro dizia, santo. O outro dizia, santo. Fala a palavra 3 vezes santo no texto, que fala sobre plenitude de santidade. Está falando Deus, o rei sentado no seu trono e pleno em santidade. Aí alguém pode dizer, então é só Deus é santo? Não, você também é santo. E nunca diga que você não é santo. Eu não gosto de dizer, irmão, a gente não é santo. Lógico que a gente é santo, a Bíblia diz que a gente é santo. Quando eu falo que eu não sou santo, eu estou rejeitando uma verdade espiritual sobre a minha vida. Quando eu digo que eu não sou santo, eu rejeito uma verdade espiritual que Deus declarou. Eu não sou perfeito, mas eu sou santo. Porque o capítulo 1, versículo 15 e 16 de Pedro diz que eu sou santo, em toda maneira de viver, eu devo ser santo. E no versículo 23 diz que o DNA de Deus foi colocado em nós, a semente dele. Deus, vamos lá. Deus nos adota, porque não é assim, Jesus morreu na cruz. Eu gosto da canção sua lá da cruz, que fala que ele nos adotou. Cara, que fantástico isso. Porque Deus nos adotou na cruz. Quando nós aceitamos Jesus, nós recebemos adoção de filhos. Só que quando você adota alguém, o que ela recebe seu? Ela recebe o seu sobrenome, não é assim? Só que o seu DNA ela não recebe, não é assim? Porque quando for fazer o DNA daquela criança que você adotou, vai mostrar que você não é o pai dela genético, que é outra pessoa. Mas vai estar lá o seu sobrenome. Nós não recebemos um sobrenome. Deus nos adota e aí ele coloca o DNA dele em nós. Quando vamos fazer o DNA lá, está escrito assim, esse cara aqui é filho de Deus. Capítulo 1, versículo 23 de Pedro, diz que a semente de Deus foi colocada em nós. Então, o DNA de Deus está em nós lá. Então, quando alguém vai falar assim, você é santo sim, porque é uma verdade espiritual sobre a tua vida, e você nunca deve rejeitar essa verdade espiritual. Mas Deus, ele não é apenas santo, ele é santo na plenitude de santidade. Ele é santo. Ele é santo. E eles clamavam uns para os outros. Aí um serafim gritava, santo.
Aí o outro gritava, santo. Aí o outro gritava, santo. Fala assim, plenitude de santidade. Aí os três faziam o coral junto. E toda a terra está cheia da sua glória. Cara, que visão. Não é à toa que Isaías teve esse sentimento. Que é um sentimento, eu não sei se bom para nossa humildade ou se ruim. Porque quando ele vê toda essa santidade, toda essa visão, toda essa coisa gloriosa, o cara, ele sente medo, ele fala assim, cara, tô lascado. Eu ia falar outra palavra, mas não pode. Na Bahia não é palavrão, mas aqui é, então não pode falar. Tem que tomar cuidado. E aí ele fala uma palavra, sabe? Ele fala assim, cara, eu tô enrolado, porque os meus olhos viram o rei. E eu sou um cara que fala muito palavrão, vivo falando da vida dos outros. E pior, eu tô no meio de gente que vive falando da vida dos outros, falando palavrão pra caramba também. Ele falou assim, ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio do povo de impuros lábios. É assim que está escrito, mas é que é a minha interpretação mega atualizada, né? Paulo Veríssimo, então está escrito assim, sabe? Na minha tradução bíblica mega atualizada diz assim, eu sou um cara que fala muito palavrão, vivo no meio de gente que fala também um monte de palavrão, e aí foi isso aí. E aí o cara, tipo, ele olha para esse cara, eu vou perecer, porque os meus olhos viram o rei. E aí, quem toma a iniciativa é Deus, em purificar ele, não é ele, é Deus, ele nem fala nada, cara, os meus olhos. Porque assim, cara, o cara viu coisa tão gloriosa, viu coisa tão tremenda, que ele se sentiu indigno de ter aquela visão. Eu acredito, cara, que pelo amor de Deus, alguém aqui já sentiu isso, não já não? Tipo, você teve aqueles momentos de adoração, de contrição, de quebrantamento, que você estava tão perto de Deus, você se sentiu tão perto de Deus, que aí naquele momento você se sentiu tão indigno. Uma vez eu falei isso assim, ninguém falou assim, eu nunca senti isso não. Eu falei, meu Deus, que igreja é essa? Será que eu estou numa igreja? Mas já teve esses momentos assim de quebrantamento, de profunda contrição, e aí daqui a pouco você se sente tão indigno, você fala, Deus, e aí Deus vem e conforta você, não, você é meu filho, você é meu filho, sabe, ele declara, ele derrama o amor, mas você sente assim. Isaías teve esse sentimento, porque ele, na hora, ele enxergou aonde estava a falha dele, e eu acho impossível, cara, num momento de derramar de Deus, a pessoa não irá na sua mente rastrear aonde que ele erra. Se ele não chega, fica com vergonha diante de Deus. Você sabe onde que tem uma fenda no seu vaso, onde está rachado ali, todo mundo sabe. Todo mundo sabe onde que está aquela ruptura que o óleo começa a descer por ali, e daqui a pouco vai esvaziando o vaso, se não tomar cuidado. No momento de presença de Deus, esse sente, porque ele é santo na plenitude de santidade. Você lembra do texto de Jesus que ele falou assim que a luz denuncia as obras das trevas? Todo mundo já ouviu falar isso? Sabe por que Jesus diz isso? Vamos aqui raciocinar o que Jesus está dizendo. É o seguinte, aqui está tudo escuro, aqui está a luz está longe, ou aqui melhor, ou lá, está longe. Ali é trevas, aqui está a luz. Quando a luz se aproxima, o que ela faz? Ela vai mostrar as imperfeições que antigamente não se via, porque ali havia trevas. A mesma coisa é Deus, a mesma coisa é você. Por isso que a Bíblia diz que você tem que ser a luz desse mundo, porque aonde você chega, você denuncia as obras das trevas. É por isso que algumas vezes as pessoas te rejeitam na escola. E aí não é para você se sentir mal. Na verdade, ela não tem raiva de você. Ela se sente mal por aquilo que ela é, porque ela vê você se guardando. Ela vê a moça que não quer perder a virgindade com o primeiro sem vergonha que apareceu na frente dela. Ela não é uma moça que fica parecendo bola de basquete passando na mão de um e de outro. E aí ela é uma bola de basquete que passa na mão de um e de outro. Aí ela vê você, aí ela se sente mal. Por isso que você às vezes é rejeitado onde você estuda, na sua escola, no seu trabalho, porque você é luz. Porque quando você chega com a luz de Deus, denuncia as obras das trevas. Aí as trevas, ela faz o quê? Ela rejeita a luz. Ela não quer ser exposta. Ela não quer ver que você, pelas suas boas obras, denuncia o defeito, o erro, o pecado dela.
Ela não quer isso. E aí quando Deus chega, quando a presença de Deus chega, denuncia em nós aonde nós precisamos melhorar. E Deus não faz isso para nos acusar. Deus faz isso para nós termos entendimento que nós precisamos dele para que nós possamos melhorar. E uma coisa que Deus está fazendo aqui hoje é nos melhorando. Vamos lá, essa pregação não é muito boa, mas às vezes funciona. Olha para o teu irmão e diga para ele assim: Deus está querendo te melhorar. Deus está querendo te melhorar, cara. Eu também. Deus está querendo nos melhorar. E aí Isaías vê essa visão. Deus toma a iniciativa, ele pega o serafim, fala: serafim, ou vamos falar em hebraico, né? Sarafo. Vai até o altar do templo com Atenas e pega a brasa. Toca os lábios de Isaías. A Bíblia diz que o serafim voou, foi até o altar, pegou a brasa, tocou nos lábios de Isaías de uma maneira simbólica. E aí ele ouviu uma voz dizendo que o pecado dele era purificado, a iniquidade dele tinha sido retirada. Acaba a história aqui, literalmente. Você sabia? É como se colocasse uma vírgula. Aí depois você começa a se contar uma outra história. Qual que é? O chamado de Deus. Isso acontece até o capítulo 7. Aí no versículo 8 é como se mudasse o disco. É como se Deus virasse de costas e dissesse assim: quem enviarei? Quem há de ir por nós? Deus não poderia dizer para Isaías: Isaías, seu cabra sem vergonha, eu quebrei o teu galho. Quantos concordam que Deus quebrou o galho de Isaías? Eu concordo, não concordo, não é verdade? Deus quebrou o galho do cara, meu. Cara, Deus é santo. Quando Deus chegou na plenitude de santidade, o cara estava todo arruinado. Aí Deus falou: não, eu vou quebrar teu galho, vou te ajudar, vou dar. Aí Deus podia dizer: eu quebrei o teu galho, e agora você vai ter que ir aonde eu te enviar. Deus não podia ter feito isso? Mas Deus quebra o galho do cara, meu. Aí Deus vira de costas e diz assim: quem enviarei? Quem há de ir por nós? E como Deus tem quebrado teu galho. Essa pregação não é boa, vamos lá, estou sendo redundante. Mas olha para o teu irmão e diga: meu irmão, Deus quebrou teu galho. E Deus está fazendo um chamado. Agora pergunta assim para ele: você vai ficar desse jeito? Aí eu continuo a pregação para não ficar essa pergunta toda hora, porque é chato mesmo isso. Mas tudo bem. Cara, será que Deus vai ter que ficar sempre, sabe, né, batendo nessa tecla com você? E você vem num culto, às vezes é igual esse, depois de uma pregação, chora. Vai pro a Camp Summer 2012, 2011 e tal. Vai também em 2013 e lá chora. E lá, ai, porque é maravilhoso. Ai, porque é tão bom. E depois sai nada, cara. E é legal vir na igreja. Putz, a pregação foi para outro lugar, cara. Eu não queria bater no povo, mas não tem jeito. Sabe, cara, será que vai continuar do mesmo jeito? Porque é bacana vir na igreja, porque é bacana colocar uma roupa fashion, e é legal colocar uma roupa fashion, mas é só isso. Tipo, a parada é só isso, cara. A sua satisfação é só isso? Ou você deseja se satisfazer na vontade de Deus? Porque Deus não chama ninguém para ser mais um. Deus trata com o indivíduo pessoalmente. Eu ouvi uma coisa hoje e vou falar. Eu gosto de falar que eu ouvi falar para não dar uma de porque eu sei. Eu ouvi, eu estou aprendendo. Quando Deus fala na Bíblia, Deus de Abraão, ele fala assim: Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Na Bíblia não diz assim, ó, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Não diz assim. Os rabinos não usam essas expressões. Os rabinos judeus não usam essa expressão. Tipo assim, ó, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Ele fala assim: o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Sabe por que eles usam essas expressões? Eu aprendi isso hoje. Porque quando Deus trata com a Deus trata com a pessoa, com o indivíduo. Porque o propósito que Deus tinha na vida de Abraão não era o mesmo propósito que ele tinha na vida de Isaac, e nem o mesmo propósito que ele tinha na vida de Jacó.
Quando Deus trata com você, Deus trata com você individualmente, porque Deus tem um propósito com você. Capítulo 13 de Atos, se não me engano, versículo 36, diz que Davi serviu ao propósito de Deus na sua geração. Deus procura alguém. Deus espera que alguém responda a Ele, para que Ele possa cumprir os propósitos dEle individual na vida daqueles que se dispor. E você é um potencial daqueles que Deus deseja usar. Aonde você está e aonde Ele deseja te enviar. Você tem que entender que Deus quer te usar aonde você está e aonde Ele deseja te enviar. Esses dias eu estava pregando no culto de missões. Eu estava pregando no culto de missões. Eu estava falando justamente sobre disposição. Porque fazer a obra de Deus, ela implica nisso, em disposição. Disposição para ir, disposição para enviar, para orar, disposição para contribuir. E Deus procura essas pessoas que têm disposição para ir, para contribuir e para orar. Porque na Bíblia, toda vez que há algum relacionamento de uma pessoa com Deus, depende mais da disponibilidade da pessoa do que de Deus. Porque Deus está sempre disposto a usar todos aqueles que se dispor. Não tem um queridinho, não tem um nome, não tem alguém especial. Eu vou encerrar contando esse testemunho. Vai ficar esse testemunho aqui. Eu já contei isso lá no Juct lá. Vou contar aqui, cara. Vou contar isso aqui. Eu fui convidado para ir num casamento de uma igreja católica com a minha esposa. E era um casamento são japoneses, eles são católicos. E eles foram em casa dar o convite para nós, tal, aquela coisa toda, bacana e tal. Era a igreja católica. E o pastor, tal, a pessoa estava meio assim, a gente conversamos e tal, a gente vamos e tal, fomos para o casamento. Chegou o dia do casamento, fomos para lá. Foi um casamento muito bonito, muito bacana. O padre lá celebrou de uma maneira muito bem organizado o negócio. A igreja era uma igreja que tinha um formato acústico, que a pessoa subia assim em cima, depois naqueles mezaninos, sei lá. E tipo, cantava aquela música, tipo, meio que lírica, né? Ópera, assim, tipo Pavarotti. E o cara cantou uma Ave Maria lá, que Ave Maria, meu. Cara, o negócio até arrepiava se você não tomasse cuidado. Porque tipo, ele canta, você lembra? O cara subiu lá em cima lá e cantou depois. Cara, um vozeirão. E assim, em si, foi bem organizado, e depois, né, aquela coisa toda. Mas o que me chamou a atenção naquele casamento foi uma palavra que estava escrito assim, bem no altar, assim, atrás do padre. Que alguma coisa que estava escrito Ângelus, foi a única coisa que eu entendi, não porque eu sei latim, mas porque qualquer pessoa que raciocina, entender Ângelus e associar a anjo, entendeu? Qualquer pessoa um pouquinho inteligente ia falar assim, aquilo lá deve ser. Agora o resto eu não entendia nada. Aí eu, muito curioso, acabou a celebração, tal, todo mundo lá dando bênção para o padre, chegava aquelas senhoras e bênção para o padre, bênção para o padre. Aí quando chegou a minha vez, eu cheguei assim para ele assim, e falei assim, ó, tudo bom com o senhor? Boa noite. Aí ele pegou e ficou tal, né? E eu perguntei para ele o que significava aquela palavra lá. Perguntei para ele, o que significa isso aqui? Aí o que ele falou, não estou lembrado a frase correta, o que ele falou, mas ele disse assim, que estava escrito que o anjo visitou Maria e concebeu Jesus. Era isso que estava escrito. Aí o padre simplesmente, assim, ele tipo meio que suspira, assim, todo vaidoso, né, para falar comigo. Tipo assim, ai, se não fosse Maria, meu filho. Tipo, mas foi muito automático. A hora que ele acabou de falar, eu já respondi em cima da lata, assim, para ele. Se não fosse Maria, Deus usava outra. Porque o mais importante da história, o ator principal da história é Jesus. Maria é mera coadjuvante. Porque a questão não é Maria, a questão não é Isaías, a questão não é Davi, a questão é quem tem um coração disposto. E Deus procura. Capítulo 4 de João, lá o texto diz assim que
Deus procura que não se vai mais se adorar nem em Jerusalém, nem naquele monte Samaria, mas chegará a hora que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Jesus disse assim, e é chegada essa hora, e o Pai procura assim quem o faça. Quer dizer, Deus está procurando alguém, cara, e Deus espera que alguém responda. Então, quem responderá? E se tivesse duas pessoas que respondessem o chamado de Deus nessa noite, um seria eu. Quem seria o outro? Quem seria o outro que responderia isso? Se tivesse duas pessoas nesse planeta Terra que respondessem o chamado de Deus, cara, a certeza, eu seria um. Não porque eu sou bom, porque Deus não procura pessoas perfeitas. Deus procura pessoas sinceras. Deus procura pessoas que têm o coração disposto para Ele aperfeiçoar, para Ele trabalhar, para Ele tirar as suas limitações, para Ele derramar a sua graça, para que no final da história você dizer assim, como em Neemias, porque a alta mão do Senhor me ajudou. Você não vai dizer, porque eu era o cara mesmo, cara, porque eu era bom, eu tocava bateria pra caramba, e não tinha jeito, tinha que ser eu mesmo. Não vai dizer assim. Sabe o que você vai dizer, Natan? Porque a alta mão do Senhor me ajudou. Lá no finalzinho da história da tua vida, Carol, você não vai dizer que você tocava o baixo muito bem, porque você era esposa do Natan, e na verdade todo mundo aqui gostava de você, porque você era muito carismática, e na verdade tinha que ser você. Você não vai dizer isso. Você vai dizer assim, porque a alta mão do Senhor me ajudou. Eu cheguei aonde eu cheguei, porque a alta mão do Senhor me ajudou. E Deus procura essas pessoas que sejam uma resposta para Ele. Quantos aqui nessa noite deseja ser essa resposta? Eu sei que vai haver o vídeo, e eu não faço isso como um ritual que tem que se fazer no final de pregação. Eu não oro a oração da tentativa. Eu procuro orar a oração da fé, orar aquilo que eu acredito. Vamos orar, porque é normal orar, fazer a oração da tentativa. Quantos aqui deseja orar a oração da fé? E como um símbolo daquilo que você deseja, se você deseja. Aí você vai dizer, mas eu não tenho condição. Deus não está perguntando se você tem condição. Deus está perguntando se você tem disposição. Entendeu? Mas eu não sei. Deus não está perguntando se você não sabe. Está igual o cara lá. Se tu quer ser curado, mas Deus não está perguntando. Jesus está perguntando se você quer ser curado. Eu não sei, eu não posso. Eu não tenho condição. Deus não está perguntando nada disso para você. Deus está perguntando se você tem disposição. Deus está perguntando se você quer. E aí Ele espera uma resposta de você aqui nessa noite. E eu queria que você saísse do seu lugar. Queria que você viesse orar junto comigo, porque eu não vou orar por você, eu vou orar junto com você, que é diferente. Eu não vou orar por ninguém, eu vou orar com você. Nós vamos orar juntos. Eu queria que você se levantasse do seu lugar agora e viesse aqui na frente. Amém? Faça isso. Pode começar a falar com Deus agora, tá? Não espere eu falar nada, não. Não espere eu falar para você se ajoelhar, para você ali, ó. Tô vendo a atitude bacana daquela menina ali, viu? Sabe? Você pode ir um pouco mais além. O que eu pude fazer é te chamar para vir aqui na frente. Você pode ir um pouco mais além do que isso. Eu sei que você pode. Aí é você e Deus. Ele já está com os ouvidos atentos aí. Você pode ser sincera para Ele e dizer: Senhor, eu não tenho condição. O pecado às vezes me convida de uma maneira que chega a ser irresistível. Há tanta fraqueza em mim, Deus. Quando eu olho para mim, não há condição nenhuma para ser resposta para aquilo que o Senhor tem falado. A questão, Deus não está te perguntando isso. Deus está perguntando se você se dispõe aqui nessa noite. É essa a pergunta de Deus para você. É essa a pergunta de Deus para nós aqui nessa noite. Se há alguém disposto para responder a Ele.
que é a liderança aqui da igreja, vocês continuem aí, tocando. Quem tiver aqui, sabe que está ajudando o pessoal do Me Salve, sei lá. Eu queria que orasse agora junto. Eu queria que você que está sentado ficasse de pé para orar junto também. Se você ainda quiser vir aqui na frente também, ainda tem ó, isso aqui pode sentar aqui em cima, pode, sei lá, pode sair do seu lugar. Nós queremos gastar um tempo orando agora. Vocês vão passar o vídeo, vai dar tudo certo, tá? Mas eu quero gastar um tempo orando com vocês. Eu queria que vocês impôssem as mãos, sabe? A gente orar junto, vamos orar junto. Eu não queria que ninguém aqui ficasse sem alguém impor as mãos sobre eles. Nem que se você for ficar abrindo o olho e contando quem você vai pôr as mãos, você não deixa ninguém sem você impor as mãos sobre essa pessoa. Amém? Senhor Deus, queremos gastar um tempo agora contigo, Senhor, em oração, Pai, para confessar os nossos pecados. Ó Deus, nós somos muito indignos, Senhor Jesus, de até mesmo ser chamado teu filho. Nós somos indignos, ó Pai, Senhor Jesus, de estar na tua presença. Nós somos indignos, Senhor, de até mesmo estar aqui. Pai, quem somos nós, Senhor, para ouvir a tua palavra ou até mesmo anunciar, Senhor, porque há tanta imperfeição em nós, há tantas limitações em nós, Pai. E o Senhor, Deus, um Deus tão soberano, um Deus tão poderoso, que está assentado num alto e sublime trono. Tu és o Rei dos céus, da terra, do mar e de tudo que é existente. Tu és o Rei, Tu és o Deus. E Tu olhas para nós, Pai, com um olhar tão de misericórdia, Senhor, nessa noite, Pai, e simplesmente nos pergunta se nós estamos dispostos. O Senhor não pergunta se nós sabemos, o Senhor não pergunta se temos condições, o Senhor não pergunta, Pai, se temos alguma coisa. O Senhor só pergunta se nós estamos dispostos. É essa pergunta nessa noite. Ah, Deus, o Senhor não pergunta, Pai, aonde estão as nossas limitações, porque todas elas o Senhor vê, Pai. Ah, Jesus, por isso, ó Senhor, Pai, nós respondemos o Senhor nessa noite. Pai, venha e cumpra o teu propósito, cumpra o teu querer, porque no final dessa história nós vamos erguer uma bandeira, Pai, bem alta, e lá não vai estar escrito o nome Paulo, não vai estar escrito o ministério Te Adorarei, não vai estar escrito Natan, Cálisto, não vai estar escrito o nome de qualquer outra pessoa, mas lá nessa bandeira, Pai, vai estar escrito o teu nome, vai estar escrito que o Senhor é Jeová Nissim, o Senhor é a nossa bandeira. Lá, Pai, lá no final do livro vai estar escrito: a alta mão do Senhor nos ajudou.